A partir de agora, você está no podcast Universo do Terror, onde o medo ganha vida e o terror não tem limites. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso primeiro episódio do podcast Universo do Terror. Aqui quem está falando é Marison Fraga e você está no canal Cine Terrologia Cultural, né? O nosso projeto aqui é o Cine Terrologia Cultural. E dentro desse projeto nós temos o podcast Universo do Terror. Essa é a primeira temporada, surgiu agora em outubro de 2024 essa ideia. Já estou colocando em prática imediatamente para que você tenha acesso nessa primeira temporada a lendas urbanas americanas, lendas urbanas dos Estados Unidos. Várias dessas lendas eu tenho certeza que você já deve ter visto em filmes, né? Ou já deve ter ouvido algumas variações dessas histórias, enfim. Então são lendas que acabaram saindo das barreiras americanas e foram para outras culturas também, não só a partir da tradição oral, mas também a partir de livros, a partir de filmes e por aí vai. Então no nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre a lenda da colega de quarto. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast Universo do Terror. Lembre-se, toda a sexta-feira, nessa primeira temporada, nós vamos ter um episódio, toda sexta-feira. Então, provavelmente vai sair às 6 horas da noite, né? Você pode escutar no carro. Se você tiver o YouTube Music, você pode escutar como forma de podcast, ou você pode estar acompanhando também como forma de vídeo no nosso canal Cine Terrologia Cultural. Então, a última sexta-feira 13, que vai ter desse ano de 2024, vai ser o último episódio. A gente está preparando um episódio bem especial, com uma história bem macabra e tal. Mas o terror já vai começar de agora. Então, nós temos aqui, no primeiro episódio, a lenda da colega de quarto. O nome desse episódio é A Lenda da Colega de Quarto, Medos e Mistérios na Cultura Universitária Americana. Então, vamos falar sobre a lenda da colega de quarto, né? Esse é um exemplo clássico das histórias macabras que circulam em ambientes universitários, lá nos Estados Unidos, né? Essa história em particular, por exemplo, ela explora temas como medo, como sentimento de culpa, a sensação de vulnerabilidade, né? Especialmente quando os jovens eles estão passando por essa experiência, né, de pressões universitárias, pressão da vida universitária. Nos últimos anos, a gente pode considerar que no final, por exemplo, do século XX, ali mais ou menos 1980... desde 1970, mais ou menos, né? 1970, 1980, 1990, isso se intensifica mais. Você tem ali um modelo nas universidades americanas, onde o jovem, por exemplo, assim que ele entra na universidade, assim que ele ingressa na universidade, ele precisa sair de casa e ele vai morar na universidade. Então, isso começou a se tornar cada vez mais comum e foi neste período, nesse cenário, que essa história da colega de quarto acabou se tornando popular entre os universitários americanos. Quando você passa por uma experiência como essa, imagine você ali com 17, 18 anos, 19 anos, você sai do ensino, né, do ensino clássico, e você vai ter que morar num lugar onde você não conhece as pessoas, onde você vai ter que dormir com uma pessoa completamente desconhecida, e você não vai poder escolher quem é essa pessoa. Você vai ficar longe dos seus pais, em muitas situações em outra cidade. Então, é uma experiência, muitas vezes, assustadora para muita gente, né? E num ambiente como esse, você encontra digamos assim, a tensão psicológica ideal para que essa lenda se propague. Então, do que se consiste essa lenda, né? Como é que é essa lenda? A lenda da colega de quarto, ela fala sobre duas estudantes universitárias, que geralmente são mulheres, e que elas estão dividindo uma residência estudantil, né? Então elas estão dividindo um quarto, elas dormem juntas e tal. Em algumas versões elas já se conhecem há muito tempo, em outras versões elas estão se conhecendo recentemente. E durante uma noite, uma dessas colegas decide sair para uma festa, ou decide sair para um encontro com um namorado, um date, alguma coisa nesse sentido. A outra colega permanece no quarto,
diz que vai descansar ou diz que vai ficar estudando. Então, uma sai, né, vai se divertir, e a outra fica no quarto ali estudando, descansando, dormindo, alguma coisa nesse sentido. Então, a estudante, na verdade, que sai, ela retorna mais tarde, naquela mesma noite, ou então ela retorna na manhã seguinte e ela abre a porta. Quando ela abre a porta, ela se depara com uma cena terrível, absolutamente terrível, que é o corpo da sua amiga. Frequentemente vão dizer que esse corpo está coberto de sangue. E dependendo da versão da história, ela entra no quarto, por exemplo, não acende a luz para não acordar a amiga, percebe um silêncio no quarto e com a luz apagada ela vai e se deita na cama. E no outro dia, quando ela acorda, ela vê escrito na parede do quarto, escrito de sangue, né? Uma frase que geralmente as pessoas dizem que seria basicamente a seguinte frase: "Aren't you glad you didn't turn on the light?" Que em português seria mais ou menos como você está feliz por não ter ligado a luz? Então você imagina o seguinte: a colega de quarto saiu, a outra ficou no quarto. Ela volta, as luzes estão apagadas. Ela decide não acender a luz. E aí ela vai se deitar. Quando ela se acorda no outro dia, ela vê escrito na parede do quarto: "Você está feliz por não ter acendido a luz?" Ou alguma coisa do tipo: "Ainda bem que você não acendeu a luz." E aí nesse momento ela constata que a amiga está sem vida, né? E que aquele sangue que foi usado na parede era justamente o sangue da sua amiga. Então, algumas pessoas vão discutir, né? Vão acreditar que se ela tivesse ligado a luz, a colega, no caso, ela teria sido a vítima também. Outras pessoas dizem: não, mas ela deveria ter ligado a luz porque assim ela salvaria a amiga, né? Então as discussões começam basicamente aí. Porque essa frase, na verdade, você está feliz por não ter ligado a luz, né? Assim que ela encontra o corpo no outro dia e tal, ela tem um peso simbólico, né? Ela reforça uma tensão que a gente pode considerar como uma tensão psicológica, né? Um ato simples, por exemplo, de acender a luz, poderia ter mudado todo o curso dos acontecimentos. E causa uma sensação de que a sobrevivente ela escapou de um destino que era completamente terrível sem nem perceber que ela estava escapando. Então, é uma história que ela mexe com o psicológico das pessoas, né? Por exemplo, essa lenda, ela serve como várias outras lendas, ela serve como uma advertência também. Frequentemente ela é contada como forma de transmitir medo, transmitir alerta, sensação de alerta para jovens estudantes, especialmente mulheres. Por isso que essa lenda é muito contada por pessoas que dizem que as colegas de quarto seriam mulheres e elas estão saindo da sua casa pela primeira vez, num ambiente novo, um ambiente desconhecido, acaba se tornando um ambiente potencialmente perigoso, né? Por mais que você esteja cheio ali de expectativa, né? Mas você vai ter que dormir num local que não é tão seguro quanto a sua casa. Então, é um período de grande vulnerabilidade, né? E essas lendas, elas refletem ansiedades profundas daquele grupo social, sobre segurança, sobre até que ponto nós estamos realmente com privacidade, né? Até que ponto a gente confia nas pessoas ao nosso redor. Isso é uma temática que tem muito, por exemplo, em filmes de zumbi, né? Acho que filmes de zumbi se popularizaram cada vez mais por causa dessa desconfiança que nós temos das pessoas ao nosso redor. Acho que o simbolismo de filmes de zumbi acaba se tornando isso, mas não é o caso para o nosso episódio agora. O caso é a gente dissecar, nesse episódio, a lenda dessa colega de quarto, né? Então, que é uma lenda que é frequentemente descrito como o cenário seria um dormitório, um apartamento estudantil, né? E aí vai causar uma identificação desses jovens com essa história. Por isso que essa história é muito contada em universidades americanas, né? E acaba ganhando uma proporção maior com a questão da chegada das redes sociais, né? Fóruns de internet, e-mails, WhatsApp, por aí vai. Agora vamos fazer uma análise cultural, né? Sobre essa série. Análise cultural no sentido de investigar, por exemplo, como é que o medo impacta nessa história, como é que o medo é inserido. Porque, na verdade, o medo é um sentimento inerente ao ser humano, protege a nossa vida e é um sentimento comum, né? Principalmente em situações onde você está chegando num ambiente novo.
Então, são ambientes universitários, por exemplo, nos Estados Unidos, né? As pessoas têm medo, por exemplo, do crime. Medo de invasões, medo de você estar numa casa, você estar num quarto, por exemplo, e ser invadido, né? Esse quarto ser invadido por um criminoso. Medo de crimes em lugares que supostamente seriam seguros. Até que ponto nós estamos seguros aqui ou não? Nesse apartamento compartilhado, nesse dormitório compartilhado, até que ponto a gente está seguro ou não? A gente pode entender que essa lenda, ela captura esse drama, né? Esse terror, essa possibilidade de ser atacado num lugar onde a pessoa deveria se sentir segura, e acaba enfatizando a vulnerabilidade dos jovens. E os jovens que, diga-se de passagem, estão começando as suas vidas de forma independente, saindo do jugo dos seus pais, saindo de casa, aprendendo a ter responsabilidade. E por falar em responsabilidade, essa lenda também impacta bastante, porque ela causa uma sensação de culpa, né? Por exemplo, se eu tivesse acendido a luz, eu poderia ter mudado o destino da minha amiga, por exemplo, eu poderia ter percebido esses sinais de perigo, eu poderia ter, de fato, impedido que o assassino tivesse feito o que fez, ou eu também teria sido uma vítima, ou eu fui poupada, ou realmente eu fiz o que era certo. Então, essa sensação de dúvida, né, de culpa, que acomete muitas pessoas, o quanto também que a sorte, por exemplo, é o que define a diferença entre a vida e a morte. Você pode, neste exato momento agora, estar escutando esse podcast e alguém pode, neste exato momento, estar rondando a tua casa. Você não tem ideia. Você pode, nesse exato momento agora, estar escutando o podcast e alguém pode estar próximo da tua janela. Pode estar perto dessa pessoa entrar. Alguém pode estar planejando entrar pela tua porta. Então, essa sensação de vulnerabilidade. Qual é o que vai definir, por exemplo, se este criminoso vai entrar na tua casa agora ou vai entrar na casa vizinha? É uma questão de bens materiais, ele observou sua rotina, é uma questão de sorte, então tudo isso vai mexendo com o nosso psicológico, né? E a gente pode entender que justamente nesse período da adolescência, né, onde acontece uma transição da adolescência para a vida adulta, e a gente não tem tanta privacidade assim, a gente vai precisar aprender a conviver com esse drama e esse medo do desconhecido, o que é que a gente vai encontrar lá. Então tudo isso acaba causando uma certa tensão psicológica e, como a gente fala desde o início, é um ambiente ideal para que essa lenda se propague. Como aconteceu em várias lendas urbanas, né? Existem inúmeras variantes dessa lenda daí. Em algumas versões, por exemplo, vai dizer que o criminoso não é um estranho. Não foi uma pessoa que entrou no quarto, mas uma pessoa que já era namorado da amiga que ficou. Então, um namorado ciumento, um ex-amante, ou uma pessoa conhecida da vítima. O que, inclusive, aumenta mais a tensão quando a gente reflete sobre até que ponto nós confiamos nas pessoas com as quais nós estamos nos relacionando. Essa é uma questão que persegue muita gente. Você tem certeza que você conhece as pessoas com as quais você está se relacionando? Em outras variações, a gente pode entender, né, que fala sobre também a sensação de insegurança que você sente em alguns hotéis, porque em algumas versões dessa história, essa história teria acontecido em um hotel e, ao invés de ser colega de quarto, a mensagem teria sido deixada num quarto ao lado, por exemplo. Então, no quarto onde você estava, uma vez eu estava num motel, só para você entender como é que é o drama, e depois, num outro dia, eu vi que, li numa matéria de jornal, que naquele exato local tinha acontecido um assassinato. Eu escutei o tiro de noite. Preste bem atenção, eu escutei o tiro de noite. Foi por volta de 11h30 da noite. Eu estava nesse local, só tinham 2 quartos que tinham piscina. Então, a matéria dizia que tinha acontecido num quarto com piscina e eu estava no outro.
E nesse outro quarto, eu escutei na área da piscina, era aberto, né? Você não tinha teto ali, no caso. Então era aberto, era céu aberto. E eu escutei um tiro de 11h30 e pouco da noite. Mas até então, fiquei tranquilo, né? Dentro do quarto estava tudo normal. O que aconteceu foi que no outro dia eu vi no jornal, quando eu cheguei em casa, por volta de meio-dia, 1h, 2h da tarde, não lembro, mas sei que era na parte da tarde. E quando eu cheguei em casa, eu percebi que tinha acontecido um crime ali ao lado. Eu já estava seguro, já estava em casa, mas mesmo assim eu senti esse clima de tensão, porque poderia ter acontecido comigo, né? Enfim, o que aconteceu, eu fiquei com a sensação de insegurança, até que ponto eu estava seguro naquele local ou não. Então algumas variações dessa lenda acontecem mesmo. São contadas como se tivesse acontecido num hotel, num motel ou por aí vai, né? E a gente pode entender também que essa lenda, ela se popularizou tanto que no filme Lendas Urbanas, por exemplo, tem uma cena basicamente dessa. É possível que você já assistiu Lendas Urbanas, que é um filme de 1998, é um dos clássicos aí da década de 1990, né, do terror de 1990, principalmente esse terror universitário, né, como Pânico, como Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, aqueles filmes de terror que estavam nesse ambiente, né? Então, Lendas Urbanas acabou se tornando um clássico e tem uma cena exatamente dessa, porque faz parte de uma das lendas urbanas contadas no ambiente universitário norte-americano, né? É uma lenda que reflete as ansiedades sociais mais amplas, inclusive no que diz respeito ao papel da mulher no ambiente público e no ambiente privado também, né? E a história serve como alerta ao comportamento que a gente pode considerar como imperito, né? O descuidado, por exemplo, como sair sozinha de noite. Observa bem que você tem que trancar as portas. O mundo é imprevisível. Você não tem controle sobre a sua segurança. O que vai definir se você vai voltar vivo para casa é uma questão de sorte. O quanto que essa sorte, por exemplo, ela tem um papel determinante na sua sobrevivência. Isso é uma questão. O que é que garante, por exemplo, que você vai chegar no dia de amanhã? Absolutamente nada garante isso. Então, o medo do desconhecido, por exemplo, toda essa desconfiança, né, esse ineditismo, essa sensação de desamparo que a gente pode entender que o ser humano experimenta desde que sai da barriga da sua mãe. O ser humano experimenta uma sensação de desamparo que é impossível, na verdade, de ser revertida. O Lovecraft, por exemplo, tem contos que simbolizam isso muito bem. A gente não tem força o suficiente para lidar com questões naturais, que muitas vezes a gente considera como sobrenatural, para lidar com forças da natureza que são incompreensíveis e para lidar com essa questão do destino que amedronta muita gente. Então, é uma lenda que faz parte do folclore americano, que aterroriza muitos jovens, né, quando eles experimentam sair de casa, entrar na vida adulta, e reflete as ansiedades e as preocupações sociais sobre questão de segurança, vulnerabilidade e responsabilidade. A lenda da colega de quarto é uma lenda que fala sobre o medo da violência, fala sobre o acaso do destino, esse frágil equilíbrio entre a segurança e o perigo. Por isso que é uma lenda que toca muita gente e continua a ser propagada pela tradição oral. E essa é uma das outras formas que a gente encontrou de propagar essa tradição oral, através do podcast Universo do Terror. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio e até o dia sexta-feira 13 de 2024, 13 de dezembro. Deixa eu conferir aqui, inclusive até no calendário, né, para não passar essa informação errada, mas pelo que eu tinha visto, exatamente isso, 13 de dezembro, nós vamos estar toda sexta-feira com a primeira temporada do nosso podcast Universo do Terror, trazendo lendas urbanas americanas e refletindo sobre o porquê que essas lendas urbanas ainda causam tanto medo nas pessoas. Um forte abraço e eu te espero
no próximo episódio do nosso podcast Universo do Terror, onde o medo ganha vida e o terror não tem limites.